Fala galerinha do Hora H Esportes, estamos aqui para mais uma live e hoje iremos falar no Respeita a Minha História com o Ian Matos. Sabe quem é Ian Matos? Você não sabe? Ele é o cara que faz os saltos ornamentais da equipe do Fluminense. Um cara, ele já entrou, já tá na live aí, o cara já tá pontual. É isso aí, atleta dificilmente se atrasa, né? Atleta normalmente é pontual, já tá na live. Vamos conversar um pouquinho para saber um pouquinho da história desse guerreiro, desse atleta de saltos ornamentais do Fluminense. Acredito eu que está lá, né? Tá lá no Rio, acredito eu. Vamos ver, vamos falar com ele, vamos chamar ele aqui. Se ele já aparece por aí. A internet está um pouco lenta. Ver se ele aparece por aí. E você que tem aí, que está aí na live, que vai aparecer, entra aí para falar conosco, deixar perguntas, esclarecimentos, né? Bom esclarecimentos, né, cara? Saber sobre tudo, perguntas, ideias. Tá difícil a internet hoje, hein? Hoje tá osso, ainda mais que choveu muito aqui em São Paulo. Tá muito difícil, eu não sei se é a dele ou se é a minha. Mas vou ligar o Wi-Fi aqui, vamos ver se é a minha ou se é a dele. Uma delas vai funcionar, não é possível. Vamos ver se é o problema com o Wi-Fi ou se é o problema da internet do seu. Lado, irmão. Grande abraço. Tá difícil hoje. Rapaz, não entra. E roda, roda, roda e a imagem dele não entra. Tá difícil. Acredito eu que seja a internet dele, porque a minha está normal aqui para mim. Acredito que seja a internet dele, cara. Vamos ver se ele consegue entrar aí. É isso aí, né? Internet. Vamos convidar ele de novo. Vamos ver. Dércio Gomes. Grande abraço, Dércio Gomes. Olha lá, ele me convidou. Vamos ver se agora vai. Opa! Oi, Agora eu vi. Boa noite, consegue Ian. me Tudo ouvir bem? bem? Boa noite, tudo bom? Eu acho que aconteceu o mesmo Beleza. problema comigo, né? A minha tela aparecia e a tua ficava rodando. Foi isso mesmo. Eu comentei que na live aqui, porque assim, acontece direto, principalmente em época de pandemia e todo mundo na internet e todo mundo fazendo live, né? É, e aqui no Rio tá chovendo também, né? E sempre que chove aqui, a internet dá uma caidinha. Verdade. E aqui em São Paulo também está chovendo. Aqui foi o dia chuvoso e algumas tempestades aqui que ocorreu durante o dia. Acredito que no Rio também passou pela mesma situação. Ô Ian, primeiramente, cara, boa noite. Queria te agradecer imensamente pela sua presença, para poder contar um pouquinho aí da sua trajetória, da sua história, porque ser atleta dentro do Brasil já é muito difícil. De saltos ornamentais, então, meu amigo, tem que ser guerreiro. É, tem sim. É um esporte que não tem muita visibilidade, não tem muitos lugares que praticam. Por exemplo, de toda a região norte, a única piscina que tem e funciona é no estado do Pará, dentro da Universidade Estadual, né? Então, assim, a gente sabe que a região norte é uma região muito grande, não é uma região que tem muitas pessoas, só que, mesmo assim, só um estado tem essa modalidade, né? Então, assim,
poderiam outros talentos sair de diversos de outros estados do norte do país, mas só tem no Pará. Verdade. Ó, Ian, para início aqui, para a gente começar a nossa conversa, eu sempre brinco com os atletas aqui, que é assim, você quando era pequeno, lá pequenininho, você acho que nem imaginava o que passava pela cabeça que ia se tornar, eu acredito eu. A pergunta a galera perguntava sempre assim para você, o que você vai ser quando você crescer? E o que passava na cabeça do Ian quando pequenininho? Cara, eu acho que é aquele pensamento que muita criança tem, né? Eu tinha um sonho que eu queria ser mergulhador, eu queria ser astronauta, era um negócio assim, né? No fundo do mar, no espaço. Então, a questão da profissão em si, eu não tinha uma profissão que eu queria ser, né? Eu tinha mais esses sonhos pequenos, né? E aí, Aham. quando eu comecei a fazer saltos, né? Que eu estava com 11 anos de idade, eu já falei, eu quero fazer isso aqui durante um bom tempo, né? Eu não tinha dimensão do que é ser um atleta e tal. Aquilo ali para mim era uma recreação, e aí só com o tempo que aquilo foi tomando uma dimensão maior. E pegando esse gancho que você disse, que momento que foi ali que você começou a praticar? Como você caiu nos saltos ornamentais, para falar a verdade? A história com saltos foi até engraçada, né? Porque quando um amigo meu da escola, a gente estava na quinta série, e estava com 11 anos, e o avô era porteiro lá na UEPA, ele trabalhava na portaria da UEPA, e esse campus de educação física da universidade lá no Pará, ele é muito grande, né? Tem as salas de aula, e tem a piscina de natação, a piscina de saltos, tem campo de futebol. É um campus muito bom para se estudar, para ser aluno de educação física. E, e aí eles estavam oferecendo vários projetos sociais da Secretaria de Esporte e Lazer lá do estado. Eles ofereciam para as crianças poderem fazer aula sem pagar nada, né? Eram dos projetos sociais, eu lembro que eu entrei no Papo Cabeça, então assim, eu tinha que estar matriculado na escola, eu tinha que ter uma boa nota e eu podia escolher uma modalidade. Aí meu amigo me chamou Uhum. para fazer saltos ornamentais, né? Eu nem sabia o que era saltos ornamentais, eu nunca tinha visto uma plataforma de saltos ornamentais na minha vida, eu nunca tinha visto uma competição de saltos ornamentais na minha vida. O que eu já tinha visto era o pessoal que fazia os mortais na serragem, que isso é muito comum em Belém, né? Tem muita serraria, o pessoal Uhum. jogava a serragem no chão e fazia ali mortal como se estivesse num tablado da ginástica. Isso eu conhecia, aquilo ali fazia parte da minha realidade. Agora, ver as pessoas pulando de uma plataforma, do trampolim, não. Assim, eu pulava de cima da ponte quando eu ia para visitar minha família lá no Marajó e assim a gente pulava na água. Mas o esporte, assim, eu não conhecia. Eu fui mesmo porque eu queria tomar banho de piscina. Porque eu Poxa. fazia. Minha mãe foi tentar me matricular para fazer natação na Tuna Luso, né? Que é um clube de futebol lá de Belém, é um clube que as pessoas têm acesso. E aí tinha vaga para natação, né? Que era de graça. Ela foi me matricular lá, quando foi já não tinha mais vaga, e acabou me colocando no futebol. Eu odiava, né? Sempre odiei futebol, nunca fui bem, nunca joguei futebol bem, na verdade nunca fiz nada muito bem, né? Eu caí de cabeça assim, nos ornamentais porque eu queria tomar banho de piscina. Aí acabou que descobri que tinha um talento e tô aqui até hoje, né? Eu lembro que eu pensava, eu falei, não, vou matricular nos saltos e quando abrir vaga eu já vou para natação. Isso eu tinha 11 anos de idade. Aí eu fiquei durante um tempo, né, fazendo saltos 3 vezes na semana e o futebol 2 vezes. Aí depois de alguns meses, o meu desempenho nos saltos era muito melhor do que o futebol. E aí a minha técnica falou, não, agora a gente vai treinar de segunda, quarta e sexta, né? Você vai sair da escolinha e vai passar para a equipe principal. Aí eu tô aqui até hoje. Puxa, olha só como que é o destino, né, Ian? É coisa que foi parado por um acaso, desse acaso tomou gosto e hoje vira profissão. É uma coisa tão bacana de ser contada. Então, são histórias assim, Ian, que devem ser contadas, escancarada, porque tem muitas crianças que assistem depois o vídeo e às vezes se espelham em você, mas não conhecem a história. E aí, às vezes encaixa no que a criança vive hoje. Às vezes num lugar distante, num lugar onde não tem muitos esportes, não tem muito. A realidade são diferentes, mas ela consegue encaixar aí e verificar onde você chegou e aonde você pode chegar. E acredito eu que com esse espelho aí, tá escancarado aí hoje
a conversa do nosso programa. Cara, tem uma coisa que a gente comenta também, que muitos atletas passam, que é o seguinte, aconselhar a escola com o atleta. Porque quando você é criança, isso aí dá um conflito muito grande. Como que foi para o Ian aconselhar isso? Então, eu não tive problema nenhum, né? Eu nunca tive problema com a escola. Não vou falar que eu era uma criança superdotada, mas eu não tinha dificuldade com o aprendizado, né? Dentro da escola, o professor ensinava ali, eu aprendia, eu não tinha essa dificuldade, eu ajudava meus amigos. Eu lembro que o meu vizinho, ele estava ensinando os filhos dele a ler, né? E a Leila, que é a mais nova, é um ano mais velha que eu. Então, ele ali ensinando os meninos a ler e eu já lendo, né? Eu acho que porque também como são várias coisas que envolvem, né? O lugar que Uhum, eu morava, uma área de Igapó, na periferia, então quando eu era bem pequeno não tinha rua, né? Não tinha rua de terra, de asfalto. Eram pontes, era uma ponte principal e cada casa tinha a sua pontezinha, né? Que era uma área que é alagada, que é uma área que é normal uhum, na região. Então, assim, eu fui crescendo, aquilo ali foi aterrado, fizeram um projeto de saneamento, tinha muito carro que passava, eu brincava na rua, mas a minha mãe não deixava eu brincar tanto na rua, né? Risco de atropelamento, de machucar. Então, assim, eu gostava muito de ler, eu gostava muito de ver televisão, eu assistia muito a TV Cultura, eu assistia muito Castelo rá tim Mundo de Bikman, essas coisas eu gostava bastante, né? Então, assim, eu ia brincar na casa dos meus amigos, não brincava tanto na rua, mas ficava em casa. Então, a questão da escola nunca foi uma dificuldade para mim, né? Eu treinava todo dia de manhã, desculpa, eu estudava todo dia de manhã, ia para o treino à tarde, e quando eu chegava, assim, era período de prova, eu não precisava, tipo, minha vizinha, né? Chegava período de prova, ela se fechava dentro da casa dela e não fazia mais nada, porque tinha que estudar para a prova. Nesse uhum. período ali do ensino fundamental, ensino médio, eu nunca precisei fazer isso. Tive um pouco mais de dificuldade no ensino médio por conta de professor que a gente não tinha, né? De professor que ficava doente e tal. Passei quase o primeiro ano inteiro sem professor de matemática. Então eu até brinco, né? Hoje eu tenho uma dificuldade muito grande com números, mas até o primeiro ano eu mandava muito bem na escola. Estou fazendo faculdade. Quando eu mudei para Brasília, né? Eu fiquei morando dentro da universidade durante um período. E Uhum. aí eu extrapolei aquele período e falaram, né, para você continuar morando aí, você tem que passar na universidade. Aí eu falei, pronto, vou ter que passar na UNB, estudei ali no curso durante 6 meses, consegui passar na UNB. Então, assim, para mim nunca foi difícil conciliar. Eu acho que até me ajuda, né? Eu faço Uhum. educação física, eu gosto muito de estudar. Hoje já tô no final do curso, já está pouquinho mais sem paciência, né? Bem cansativo. Mas eu sempre gostei de estudar, gostei de ler, eu leio bastante. Através do Saltos eu ganhei uma bolsa para falar inglês, então assim, eu com 14 anos eu estudava de manhã, eu treinava à tarde e ia para o inglês à noite, né? Essa era a minha rotina toda ali pertinho de casa, eu ia de bicicleta. Então eu nunca tive essa dificuldade com estudo. Olha, o que você comentou é muito importante, porque assim, muitas crianças assistem, né? Eu comentei agora há pouco, e às vezes tem esse bloqueio, tipo, falando, eu vou. Você disse assim, ó, pelo contrário, o estudo me abriu portas para que eu alcançasse coisas no esporte. É uma coisa que acompanha um lado a lado. E é uma coisa que, assim, muitos atletas comentam que se eles pudessem voltar um pouquinho, eles se dedicariam um pouco mais em estudo, principalmente em línguas. Porque as maiores dificuldades depois da profissão é isso. Porque quando você viaja, quando você fica em lugares diferentes, se você tem um pouco mais de ensinamentos ou línguas diferentes, você se adapta melhor. E eu acho que é essa linha mesmo, né, Ian? Não, com certeza, né? Eu já li a respeito de estudos que comprovam que o desempenho de atletas de alto rendimento, ele é um pouco melhor se o atleta também estuda, né? Se o atleta que só é atleta não faz mais nada, o pessoal fez uma comparação e o desempenho ficava um pouquinho abaixo, né? Eu acho que isso é importante, né? A gente precisa continuar forçando o nosso cérebro a fazer sinapses, a gente precisa continuar nossos neurônios a, sabe, procurar caminhos diferentes, né? A gente tem essa plasticidade, né, que a gente fala, né, o nosso cérebro tem a capacidade Uhum. de aprender, a gente tem a capacidade de aprender, então, assim,
Quando você aprende um outro idioma, quando você convive com pessoas de outro lugar, fica muito mais fácil você assimilar algumas coisas, né? Então, para mim, o estudo ele é muito importante, né? E eu falo que ele foi importante desde o começo, porque nessas horas que a gente vê também um poder grande do Estado. Eu entrei no esporte através de um projeto social, né, que era da secretaria de um governo estadual, e nessa secretaria eu tinha que manter uma média boa na escola para eu poder continuar sendo atleta. Então, tinha amigos Uhum. meus que eram bons, mas a minha técnica chegava, olha, vai cortar. E assim, era de cortar o coração, porque era amigo, gostava muito, estava ali, mas não podia, sabe? Então, assim, tinha que, a gente tinha que se ajudar, sabe? De chegar, não, tem que estudar, e o pessoal levava as coisas para o treino para a gente ficar estudando junto, porque tinha que manter essa média, né? Então, se existe essa pressãozinha desde pequeno, né, uma coisa que a gente acostuma, eu falo que o estudo é costume também, né? Porque a gente vai passando o tempo, a gente quer treinar mais, quer treinar mais. Eu, quando eu estava já com uns 17 anos, né, já estava no meu último período do juvenil para fazer a transição para o infantil, eu queria muito estar nas competições, né, que eu tinha que participar, que era o Campeonato Sul-Americano e Pan-Americano. Então, assim, eu estudava, onde eu treinava na UEP era aqui, e a minha escola do ensino médio era do lado, né? Então, assim, eu estava tão no negócio que às vezes assim, acabava a aula na escola, eu só fazia pular o muro para ir treinar, né? E eu vejo que muito atleta, né, abandona o estudo, ou então vai treinar à noite, ou então só forma o ensino médio. Isso assim são coisas que a gente abre mão. Eu não abri mão do estudo, eu abri mão da minha família, eu abri mão do meu estado, é, eu abri mão para ir para Brasília, eu abri mão de Brasília para vir para o Rio, mas o estudo foi uma coisa que nem eu, nem a minha família também deixava, né? Falava bem assim, ó, tu tem que estudar. A única coisa que a minha família sempre me cobrou dentro do esporte foi isso. Vocês têm que estudar. E eu não me arrependo, né? Até porque, por exemplo, hoje em dia a gente está vivendo num mundo que é muito polarizado, as pessoas estão um pouquinho mais politizadas, e existe uma cobrança muito grande para alguns atletas se posicionarem sobre determinados assuntos. Só que é muito difícil a pessoa se posicionar quando ela não tem um conhecimento profundo do que ela vai falar, né? Falar só por Uhum. falar também não adianta nada. Então, o que eu vejo é que tem muito atleta que fecha na bolha de treino, de competição, de resultado, porque a gente é cobrado, né? Eu recebo o Bolsa Atleta, se eu não subir no pódio, o meu Bolsa Atleta eu perco, né? Existe essa Uhum. cobrança, mas existe um mundo inteiro, sabe, que é fora do esporte. E eu vejo que tem muito atleta que não consegue ver esse mundo inteiro justamente por falta de vivenciar, né? Então, eu sempre falo, tem que estudar, tem que se dedicar, tem que procurar um idioma novo, conviver com pessoas diferentes, né? Diferente de você, ficar rompendo a bolha. É sempre importante assim, romper a nossa bolha, sair da zona de conforto, né? Que é uma coisa que para a gente que é atleta, a gente costuma ficar dentro da zona de conforto do nosso esporte e é muito difícil sair dela às vezes. Com certeza, cara. Pô, você tá dando uma aula aí, um ensinamento aí muito bom. Escutar aí. O Adriano Magalhães falou assim: história incrível. A Iranilde, isso é muito importante. Olha, o pessoal te mandando aí, ó, I love you. Ian, acredito eu que seja dos Estados Unidos, aí a Just Farfan. Rapaz, você é muito querido aí pela galera, muito bacana saber umas coisas dessas. Ian, para você, qual foi a maior dificuldade no início? No início ali, eu vou falar que eu não tinha muita dificuldade, porque era questão de, como eu falei, né, era uma recreação. Então, Aham. assim, eu ia de camiseta, bermuda de sunga, eu chegava lá, treinava, colocava a sunga, voltava para casa. Eu acho que os meus problemas que eu tive dentro dos saltos ornamentais, eles nunca envolveram muito a questão de patrocínio, de apoio familiar, né? Os problemas que eu tive foram muito mais mentais, né? Eu era um menino que eu me cobrava muito, e eu via que meus técnicos, eles esperavam muito de mim, então, assim, existia uma cobrança dos meus técnicos, que é uma coisa completamente normal, né? Existia a Uhum. minha cobrança, que era uma coisa normal, só que era um pouquinho mais, né? E aí
aquilo chegava a me travar, né? Porque, por exemplo, eu esperava muito, eu me cobrava demais, eu queria chegar num patamar assim de, eu quero buscar a perfeição, a perfeição, a perfeição, e aquilo com o tempo não foi me fazendo bem, né? Porque eu sabia que eu tinha um talento muito grande, mas tinha medo de fazer algumas coisas. E tem alguns esportes, por exemplo, no salto, na ginástica, a gente trava um pouco, né? Às vezes você vai fazer um movimento, o movimento você faz errado, você se machuca, aí você vai lá, vai cair de costas, aí dói, arde, a dor passa, né? A gente sente a Uhum. dor, passa, a memória da dor fica. Então, assim, é até uma coisa evolutiva, né? Se a gente faz as coisas para não se machucar, para não sentir dor. Então, nesse comecinho, minha maior dificuldade foi para poder resolver essas questões minhas, né? Questões psicológicas. E o que me ajudou foi quando a gente ganhou o patrocínio do banco lá, né? Depois de uma competição que alguns atletas participaram. E aí eu comecei a ter acompanhamento psicológico. Eu faço acompanhamento desde que eu tinha 14 anos de idade. Né? Então, assim, isso é muito importante também, o acompanhamento psicológico, para a gente se conhecer. Eu não me conhecia, né? Então, assim, quando eu estava passando por momentos de dificuldade, quando eu estava... eu era um atleta muito negativo, assim, sabe? Eu já ia para a Uhum. competição sabendo que eu podia ser bem, mas já esperando alguma coisa negativa. Era até meio engraçado, por exemplo, a gente salta, quando a gente é juvenil, né, a gente salta as 3 provas, o trampolim de 1 metro, o trampolim de 3 metros e a plataforma. Então, assim, por exemplo, se eu estivesse treinando muito bem a plataforma, era certeza que eu ia saltar mal na competição, né? Eu sempre gostei muito de treinar, mas chegava na competição, meu rendimento despencava, né? Isso era porque eu me cobrava demais, não sabia lidar com essa pressão interna, né? Então, assim, porque eu estava esperando muito, eu ia mal, e porque eu não tava meio que largado de mão, eu ia bem porque eu ia sem responsabilidade, né? E com o Uhum. tempo, no esporte, a gente vai tendo, ele vai ficando, vai dimensionando, e a gente vai tendo um pouquinho mais dessa cobrança, né, de responsabilidade. Então, a minha maior dificuldade ali no começo, né, quando você está numa fase de adolescência, foi isso, de eu saber o que está acontecendo comigo, por que eu estava tomando essas atitudes, por que eu entrava nesse processo de autossabotagem, porque eu me cobrava demais de uma coisa que eu não precisava, né? Era um negócio assim, eu fazia 5 saltos, se eu acertasse 3 e errasse 2, o meu treino não era bom, porque eu sempre ficava focado no ponto negativo, né? E isso é uma coisa assim Uhum. que a gente demora um pouquinho, né? Por exemplo, durante muito tempo a gente ficou, né? Mas por que eu tomo essas atitudes? Eu faço isso por causa disso ou é por causa disso? Né? Eu sempre fui muito cabeça dura e eu sempre gostei muito de ter razão, né? Então, assim, às vezes minha técnica, eu falava bem assim, eu acho melhor quando eu faço isso. Aí a minha técnica falava, mas dessa maneira é melhor. Então, assim, quando ela pedia para eu fazer desse jeito, eu errava e me forçava a acertar para fazer do jeito que eu achava que era o certo, só para falar, não, desse jeito é melhor. Então, isso não passava de um processo de autossabotagem, né? E eu vejo que muito atleta faz isso. Nos saltos ornamentais é muito fácil a gente achar que está batendo de frente com os nossos técnicos, quando a gente acaba que está se auto-sabotando, né? E uma outra coisa, por exemplo, que eu não posso de falar, é a questão da minha sexualidade, né? Pelo fato de, desde pequeno, eu saber que eu era gay, então eu me cobrava muito, né? Eu falava bem assim, a gente vive numa sociedade que ela vai cobrar muito de mulheres, de negros, então assim, eu na minha cabeça, né, lá dentro, né, do inconsciente, eu pensava, eu não posso ser na média, eu preciso ser acima da média, porque se as pessoas quiserem usar a minha sexualidade para me atacar, elas não vão poder. Porque assim, eu ia ser um bom aluno, eu ia ser um bom atleta, eu ia ser um bom filho, né? Então teve todo esse tipo de coisa. Puxa, cara, eu acho que essa daí eu acho que é a maior dificuldade, porque a maioria dos atletas, tem uma hora que eu falo na live, que eu vou falar contigo também, que fala assim, qual é o seu maior adversário? A maioria fala minha cabeça, porque para você se encontrar como atleta de alto rendimento, saber se encaixar, saber o momento certo, o momento ruim, saber tudo isso daí envolve isso que você falou, principalmente hoje, né? Com essa tudo que você já vivia desde criança, sabendo da sua sexualidade, tudo e essa cobrança insensível de querer títulos, querer o melhor, querer sempre estar em alto nível, eu acho que foi uma das maiores dificuldades com certeza para você. Ian, nesse intermediário, aquela cabeça que também está pensando, tá, né?
a 1.000 por hora. Qual foi o momento que você falou assim, nossa, eu acho que eu vou ser atleta mesmo, eu acho que eu vou conseguir viver disso? Isso foi assim, num momento bem. Eu era bem novo, né? Eu lembro que o governo do estado do Pará, ele lançou o Bolsa Atleta, acho que um pouquinho antes de ter o Bolsa Atleta Nacional. E aí o que acontece? Meu pai recebia R$ 700 por mês e eu estava recebendo R$ 600 por mês, né? Isso lá em 2002, mais ou menos, que foi o ano que eu entrei. Eu estava acho que com 14 anos. Então, assim, nessa hora eu falei, cara, a cobrança foi muito maior, entendeu? A cobrança vai ser maior agora, né? Porque aquilo Uhum. para mim, para minha família, foi um negócio assim muito grande, né? Tipo assim, de eu ter um plano de saúde, de eu poder ajudar no mercado, de eu comprar algumas coisas e ver que assim, meu pai estava trabalhando, meu pai é pintor, carpinteiro, faz um monte de coisa, né? Então, pô, eu tava vendo meu pai um peão, trabalha no sol ali dia a dia e eu tô ganhando quase a mesma coisa que ele para eu estar na piscina pegando sol, né? Então, assim, foi naquela hora que eu falei, não, isso aqui eu tenho que tomar cuidado, assim, sabe? Isso aqui vai me dar futuro. E foi na mesma época que eu ganhei o inglês, né? A bolsa de inglês. Então eu pensava, pô, eu tô com 13 para 14 anos sabe, tô recebendo um dinheiro muito bom, tô fazendo curso de inglês que é super caro, só para eu estar na piscina tomando banho, né? Então, assim, foi nessa época, mais ou menos, que a ficha caiu de verdade, né? Porque, por exemplo, na minha primeira competição, a gente, a gente conseguiu o dinheiro da passagem, né? Minha primeira competição foi no Fluminense. Então, assim, a gente ficou 3 dias dentro de um ônibus para chegar no Rio de Janeiro, ficou alojado, né? A gente não ficou em hotel. E eu vi que, né, tipo, de 2 anos, de uma diferença de 2 anos, eu já estava viajando de avião, já estava ficando em hotel, já estava recebendo dinheiro. Então, assim, como eu falei, né, as coisas vão tomando uma dimensão muito maior, né? Uhum. E eu acho que é completamente diferente quando você vive num ambiente que te proporciona algumas coisas. Por exemplo, eu ia para a competição nacional, mas eu não sabia que existia competição internacional. Então, assim, quando eu cheguei aqui para competir no Rio, tinha um menino de Campinas, né, que o apelido dele era Matraca. Ele falava, não, porque eu já competi no Pan-Americano, porque foi no México e a gente viajou isso. Aí eu falei assim, gente, o pessoal viaja para ir para fora do país para competir também, porque, como eu falei, né, dentro da minha vivência, as pessoas não viajavam, né? O pessoal de Belém que treinava comigo, que era mais velho do que eu, era muito difícil para eles pegar a seleção, né? Porque eles são da mesma geração do Cássio, Hugo e Juliana, né? Então, o César também. Então, eu não vi os atletas de Belém, eu via que eles se esforçavam, a gente ia para a competição nacional, mas não via eles em competição internacional. E aí, quando eu comecei para a competição internacional, eu vi que a minha mente abriu, né? Eu já sabia o que, que era um Pan-Americano, eu já sabia que a minha Olimpíada acontecia de 4 em 4 anos, né? E a mesma coisa que eu falo dentro da universidade. Eu só fui saber o que, que era uma universidade quando eu estava no primeiro ano do ensino médio, porque ninguém que eu conhecia tinha feito uma faculdade, nenhum dos meus amigos, nenhum dos irmãos dos meus amigos, ninguém da minha família tinha a palavra faculdade, né, curso superior no vocabulário. Então, assim, as coisas vão dimensionando, né, quando a gente passa nesse processo. Uhum. E a primeira medalha, o Ian lembra da primeira medalha? A primeira medalha foi no Campeonato Norte-Nordeste, né, que foi lá em Belém mesmo, eu acho que ainda tem essa medalha. E foi legal, né? É uma sensação legal você subir no pódio, é um negócio assim que não dá para descrever direito. Ó, Ian, eu sei que a sua trajetória, eu já estudei tudo, né? Não posso chegar aqui e não saber nada, mas eu preciso perguntar para a galera entender. E, assim, o Ian, como que recebeu o primeiro convite da seleção brasileira? O que que o Ian estava fazendo? Ou como que foi essa chamada, né, para a seleção brasileira principal? Na verdade foi uma coisa que demorou um pouco, né? Por exemplo, eu saí de Brasília em 2000, saí de Belém para ir para Brasília em 2007, 2007? Foi, finalzinho de 2007. E aí em 2007 teve o Campeonato Mundial, eu já tinha uma série de competição que era uma série de adulto, né? Eu já estava no meu último ano de juvenil.
E eu tinha colocado na minha cabeça, eu falei, não, próximo campeonato mundial eu vou, né? Que o campeonato mundial acontece a cada 2 anos. Aham. E aí deu 2008 eu não me classifiquei, né? Teve Copa do Mundo, teve Olimpíada, mas foi um ano também que eu estava passando por uma transição, né? Eu só treinava de manhã lá em Belém, comecei a treinar de manhã e de tarde em Brasília. Tive todo um processo para trocar de técnica, né? Fazer uma preparação física que era muito forte, que eu fazia lá com o Ricardo. Então, assim, o ano de 2008 era um ano que eu achei que eu ia conseguir uma vaga na seleção, não consegui. Eu falei, não, 2009, Mundial de Esportes Aquáticos em Roma, eu vou estar lá. Não consegui também, né? Então, assim, foi mais um ano um pouquinho de frustração. E aquela coisa, não foi por eu não ter capacidade, né? Foi justamente de chegar na competição e o meu desempenho dar aquela caída, além Uhum. de algumas coisas assim, de falta de flexibilidade da federação. Né? Em 2010, que foi quando eu peguei a vaga para o Sul-Americano, aí sim foi a conquista, né? Porque algumas outras coisas aconteceram. Eu classifiquei para o Sul-Americano, viajei uns dias antes de viajar para o Sul-Americano, torci meu pé fazendo um pulo em pé, né? Que eu achei bem ridículo. Competi lá com a torcida, ganhei a medalha, não foi aquilo que eu esperava que fosse, mas foi bem, né? Foi um Uhum. desafio muito grande. E aí o que acontece? No Sul-Americano eu tinha que fazer isso para o Grand Prix. O Grand Prix são 6 etapas que acontecem, né, durante o ano. E, e foi como eu falei, eu treinava junto com o César e com o Hugo, né, que eram os dois melhores, assim, eu junto com o Cássio, o César no trampolim e o Hugo e o Cássio na plataforma. E eu via eles classificando para os Grand Prix e tal, eu via o César competindo e falava, gente, como é que esse menino compete desse jeito tão bem, né, e eu não consigo competir. E era alguém que eu queria superar. Então, quando eu fui para o Sul-Americano em 2010, para mim, assim, foi, olha, já consegui, né? Não foi quando eu esperava, mas eu estou aqui, né? E a questão de ser perseverante. E aí, em 2010, né, tinha que fazer o índice do Grand Prix, fiquei a poucos pontos no Sul-Americano e pensei, não fiz agora porque meu pé não está 100%. Quando chegar no Troféu Brasil, eu vou fazer a competição, eu vou fazer esse Uhum. índice. Chegou na competição, o índice era 395, eu fiz 394,75. E aí a confederação falou, né? Não, ele não fez o índice, então ele não vai. Então, assim, por 0,25 num esporte que tivesse ser julgado subjetivamente, eu deixei de ir pro meu primeiro Grand Prix, né? Então, assim, é muito bom. Tem 10 anos que eu estou dentro da seleção, mas foi uma jornada de muita frustração, né? Eu fui participar do meu Uhum. primeiro campeonato mundial em 2013, né? Na minha cabeça, eu tinha colocado que eu ia participar de um mundial em 2009, mas só fui participar de 2013 num ano assim completamente atípico, né? Porque estou muito tempo sendo atleta, e já tinha em 2012 já tinha desistido de ser atleta, né? Eu ia fazer o que os meus amigos de Belém fizeram, que foi trabalhar com show, né? Eu ia trabalhar em circo, ia trabalhar ali pela Europa, pela Ásia, né? Eu já estava trilhando esse caminho. Meu, que história magnífica, Ian. Não pode ficar aí trancada essa história, viu, Ian? Tem que, meu, isso aí tem que expandir muito, porque a história é sensacional, a sua história, cara. Principalmente os obstáculos, né, Ian? Que foi criando e foi, vai, e pensa, e vai, quer desistir, volta atrás. Cara, de tudo isso daí, aí você viajou um monte de competições. Destas competições, qual foi o país que você chegou e você sentiu que respirava os saltos ornamentais, que a galera acompanha, que a galera vai nas competições, a galera torce? Qual país que você sentiu isso? China, assim, é surreal lá. Assim, a questão do esporte lá na China é surreal e nos saltos ornamentais eles são os melhores, né? Tem alguns atletas que ganham ali, tem Inglaterra, tem Estados Unidos, mas de maneira geral, a China, eles são os melhores nos saltos ornamentais, eles fizeram um trabalho para isso. O CCTV 5, se eu não me engano, que é o canal de esporte chinês, ele passa todas as competições que tem para passar, de badminton, de saltos. Então, assim, se o cara ele é bom na China, todo mundo conhece, porque ele vai estar ali Uhum. em evidência. A Guo Jiji, que é uma saltadora que foi, acho que, para 4 Olimpíadas e medalhou em todas as 4, ela era a garota propaganda da Coca-Cola lá. Então, assim, você imagina, né? Na China, um lugar que tem bilhões de pessoas, uma atleta de saltos ornamentais é a garota propaganda da Coca-Cola. Então, assim, lá eu chegava, né, e falava bem assim, eu fosse atleta, e tentava desenrolar um chinês, né, falando, o Tiao Shui. Aí a pessoa falava, eu conhecia, entendeu?
Esse foi Aham. o país assim, que eu vi que as pessoas mais dão valor para os saltos ornamentais. Aqui no Brasil, é que as pessoas ainda confundem com salto com vara, com ginástica olímpica. É isso aí mesmo. O pessoal. E detalhe, viu, Ian? Não é só os saltos ornamentais. A galera aqui no Brasil confunde um monte de esportes. Tanto é assim que já passou um monte aqui da ginástica, já passou um monte do atletismo. E a galera fala, é porque o cara que faz atletismo, o pessoal pensa que o cara só corre. Ele não tem Uhum. o salto com vara, não tem salto à distância, não tem nada, é só corrida. E, Ian, em 2016, qual que foi a sensação das Olimpíadas no Rio de Janeiro? Olha, ali eu acho que para mim, eu vou ser bem sério, né? Tipo, a questão, tipo, eu quero ir para a Olimpíada, é meu sonho, é objetivo. Não, né? Até porque pelas coisas que eu tinha passado, né? De já ter parado de treinar, o caminho mesmo para chegar na Olimpíada foi uma coisa assim, tipo, muito louca. Porque eu fui para Brasília para treinar junto com o César, né? Ele era o melhor atleta do trampolim, a gente saltava junto sincronizado. E aí, quando anunciou que a Olimpíada ia ser no Rio, o pessoal já falou: não, o Brasil vai ter vaga, então já vai ser Ian e César. Né? Só que aí, 2015, 2011, né, eu tava com aquilo de: não estou muito bem, vou parar de treinar, vou fazer saltos. Então, em 2012, eu competi e fui fazer o show na China, fui para trabalhar. No finalzinho de 2012, veio uma técnica chinesa para fazer, eles iam fazer uma seleção, só que eu já estava assim, meio que largando de mão, né? E aí, no período que eu Uhum. estava meio parado, teve um sul-americano em 2012 em Belém, o César saltou com o Luiz, que é um menino daqui do Rio de Janeiro. E a gente competia junto, né? E eles saltaram o Sul-Americano, foram campeões do Sul-Americano em março, aí em abril ia ter a competição que era o Troféu Brasil e ia ser eliminatória para o Grand Prix. Então, assim, no comecinho eu não fui para o Sul-Americano foi em Belém, o governo do estado fez um Sul-Americano lá, porque tanto eu quanto o Rei a gente tinha participado do Campeonato Pan-Americano em 2011, né? E aí Uhum. puxaram o Sul-Americano em 2012 para Belém, achando que a gente ia estar lá, o Rui teve problemas pessoais, eu já estava ali, né, que não conseguia subir no trampolim, que eu tinha crise de pânico quando eu ficava em cima do trampolim, não conseguia mesmo olhar para a piscina. Só que eu precisava competir porque eu tinha que prestar conta pro Bolsa Atleta, né? Então, troquei de técnico, passei a treinar com o Ricardo, fui treinar com o Giovanni, que foi técnico do Ricardo, num ambiente completamente diferente, cheio de criança. E aí fui para a competição do Troféu Brasil, que foi em abril. Chegando na competição, eu fiz o índice para o Grand Prix. Eu nunca tinha feito o índice para o Grand Prix. Né? O César fez o índice também, né? Que a gente tinha duas eliminatórias. E eu falei, olha, sempre me cobrei para fazer esse índice, nunca consegui. Hoje que eu estou aqui, já estava com um contrato assinado para ir trabalhar na China, né? Ficar 3 meses e meio na China. E já sabia que eu não ia saltar o sincronizado com o César, porque ele ia saltar com o Luiz. Acabou que o César não saltou com o Luiz, e o Luiz falou bem assim, vamos tentar sincronizar? Eu falei, vamos. A gente não fez o índice para participar da competição também. E o mais engraçado foi que o Luiz fez o índice, e ele fez um índice mais alto que o meu. Então, o César tinha a primeira pontuação, o Luiz tinha a segunda e eu tinha a terceira. Só que como o World Series ia bater junto com o Grand Prix, o César foi para o World Series e eu e o Luiz a gente foi para o Grand Prix. E a gente tinha duas viagens, né, do Canadá e para os Estados Unidos. Aí chegou lá, a gente falou, vamos saltar os sincronizados? Vamos. E aí em 2012 a gente foi, saltou no Canadá, ficou em sexto, chegou nos Estados Unidos a gente ficou em terceiro, ganhou uma medalha. Aí eu falei, a gente pode, tipo assim, né? Essa dupla pode dar certo e tal. Só que eu já tava com a cabeça de, eu já competi para poder renovar, para poder prestar conta do Bolsa Atleta. Eu vou pegar esse contrato na China, né, de 3 meses para ver como é que é. Ano que vem vou para a Europa e vou fazer isso, né? Até porque eu tinha um Uhum. aluguel em Brasília no meu nome, que se eu fosse sair, é, eu ia ter que pagar uma multa muito grande de dinheiro que eu não tinha. Aí eu sei que assim, fui para a competição, competi, fui para a China, voltei, trabalhei. Aí no final de 2012 veio a técnica chinesa, que a intenção era contratar essa técnica chinesa para trabalhar com a seleção. Só que a piscina do Maracanã ia parar de funcionar porque o ginásio de saltos ia virar estacionamento. E aí então ela selecionou algumas pessoas para passar um tempo na China. E aí foi quando em 2013 a gente fez alguns estágios na China, eu fui um dos atletas selecionados. Esse estágio na China foi muito bom para mim, né? Porque eu estava com medo de 2 saltos, eu não conseguia fazer e treinar lá me ajudou. Finalzinho de 2013 eu mudei para o Rio. E falei, não, a gente já vai estar aqui, vou treinar para a Olimpíada. E a gente treinou de 2014, 2015, 2016 junto com o Luiz. Né? E a gente sempre assim, competindo bem, competindo mal, competindo bem, competindo mal. Uhum. E
no dia da Olimpíada, né, eu acordei bem, eu até falei com o Luiz, eu falei, Luiz, eu acho que a gente vai saltar bem, eu tô bem. Isso nunca acontece, né? Isso nunca acontece. Foi a primeira vez que eu cheguei na piscina e não me deu vontade de ir no banheiro, porque sempre me dá vontade de banheiro. Meu estômago aperta, eu tenho que ir lá, vai dar uma cagadinha, porque o negócio dá ruim. Não acordei, não fiquei com dor de barriga, cheguei lá, quando eu subi no trampolim, eu olhei aquilo, olhei o pessoal que estava lá e eu pensei, eu mereço estar aqui, sabe? Eu sofri muito para estar aqui, eu gosto muito disso aqui, eu treino, sabe? Eu treinei muito para estar aqui e só eu sei o quanto que eu gosto do esporte, né? O quanto que eu gostava. Então, para mim, estar na Olimpíada foi uma coisa assim muito gratificante para eu poder saber que eu merecia estar ali, que todo o esforço que eu tinha feito valeu a pena. Não porque aquilo era o meu grande objetivo, né? Do objetivo da Uhum. vida. Tem muito atleta que fala, não, meu objetivo é chegar no... O meu objetivo era, sabe, poder fazer o meu melhor. Eu queria chegar num patamar que eu falava bem assim, não, esse aqui, eu sei que eu posso chegar aqui. Então, assim, eu queria chegar, né? E eu cheguei muito perto do que eu imaginava do que eu podia fazer, né? Então, Uhum. assim, no dia lá do Rio de 2016, a gente não fez uma prova boa, né? Porque o Luiz errou o segundo salto, ficou um pouquinho nervoso. E mas eu me senti bem, né? Eu saí, falei, ai, agora eu vou comer um pedaço de pizza, porque eu tava, né, dieta, ó, sinistra, aí fui pra vila, desliguei o telefone, assim, não queria falar com ninguém, fiquei ouvindo música, eu tava, assim, muito bem, né? E é uma sensação muito boa, assim, o dia que eu tava lá foi uma das melhores sensações da minha vida, né? Acho que por tudo que eu passei, né, por tudo que eu esperava, por todos os altos e baixos, né, as coisas que deram certo, que deram errado, eu fui muito feliz nesse dia, né, no dia da minha competição. Com certeza, Ian. Ó, não tem nem o que comentar, não há comentário. Só chegar a umas Olimpíadas é coisa assim para poucos, né, Ian? E principalmente com as situações, com os obstáculos que vocês percorrem. E, Ian, nós estamos se encaminhando para a segunda parte, quase para o final da Uhum. nossa live. E eu faço uma brincadeira aqui, como atletas têm muitas histórias, né? Conta alguma história de algum mico, alguma coisa, situação engraçada que vocês já passaram em alguma viagem ou concentração. Alguma, você consegue lembrar alguma aí que possa contar? Porque eu brinco que as melhores não pode contar, né? Porque senão você acaba Ó, entregando a algumas pessoas. eu vou contar uma que foi muito engraçada, né? A minha técnica, André, ela é um pouquinho rígida, assim, com as coisas. Aí a gente foi em 2007, 2017, a gente estava na Itália, né? E eu estava muito bem. Aí um pouquinho antes de... Geralmente eu sempre estava ali pro meio do final da competição em sorteio, né? E nesse dia da competição eu era um dos primeiros a saltar. E assim, tava um frio, eu cheguei, eu falei, eu preciso ir no banheiro porque minha barriga tá doendo, não sei o quê. Ela falou, ia parar de frescura, não sei o que, tu sabe que isso é da tua cabeça, toda vez que fica com dor de barriga, e parará, parará, parará. Aí eu sei que eu falei, não, tá, tranquilo, fui, subi, fiz o meu primeiro salto, né? Do meio de costa, coloquei ele pra 8, aí bem, na hora que eu fui fazer a força pra sair da piscina, eu falei assim, caguei, puta merda. Aí saí da piscina andando assim, todo apertadinho, né? Aí tava André, tava a Ingrid, né? E a André falou, olha, salto muito bom, não sei o quê. E a Ingrid assim, tá um cheiro estranho. E eu passei no banheiro. Aí, e é engraçado, né? Que a André, minha técnica, ela fala, né? Porque vocês atletas têm a culpa tem mania de colocar a culpa no técnico, porque é culpa do técnico. Aí eu falo, vem daquela vez que eu caguei na açude, a culpa foi tu que me deixou no banheiro. Muito boa, Ian, muito, muito boa, cara. Que está. Mas, É, meu, teve várias outro aqui, dia, cara. não teve umas assim, Teve a várias. gente no Mundial tava treinando trampolim de 1 metro, né? Eu tava lá, tipo, parado, concentrado, tinha uma menina batendo foto, né? Aí eu achei que ela tava batendo foto minha. Aí eu fui lá fazendo as poses e tal. Aí quando eu olho pra ela, ela fez assim, olha. Aí eu, tá, desculpa. Aí quando eu virei pro Luiz, ele tava assim, não tô acreditando. Muito, muito boa, Ian. Muito... Que demais, cara. Ó, pra você, você já comentou que a China eles são fenômenos, né, nos saltos.
Então me fala um adversário que pra você fala, puxa, meu, toda vez que eu tenho que enfrentar essa galera na piscina é difícil. Um nome de algum atleta. Eu vou falar do César, porque assim, o César, ele sempre competiu muito bem. O César não tinha uma série com grau de dificuldade igual como todo mundo tinha nas competições. Só que chegava na competição e ele crescia. Então, assim, eu sempre eu falava assim, eu brincava, né? Que eu falava, tipo, ó, os meus objetivos de vida é ganhar de um chinês, ganhar do César e tirar 10 em algum salto. Ganhei do César, já ganhei de alguns chineses por aí. Mas o César era um negócio assim surreal, né? Tinha competições, por exemplo, trampolim de 1 metro que eu soltava bem, eu falava, não, vou enfiar grau de dificuldade aqui porque eu vou ganhar do César. E aí eu lembro que chegou a competição no Maracanã, né? A gente fazia do mesmo salto, né? Ele tirava 7, eu tirava 8, ele tirava 8, eu tirava 8,5. E aí chegou, a gente estava assim, né? E eu um pouquinho na frente. Já chegou na hora do meu pontapé, eu errei, sei lá, tirei 5, ele tirou 9. Aí fez vários pontos assim na minha frente. Então, assim, era muito difícil competir com o César, porque além dele ter essa regularidade muito grande nos saltos ornamentais, isso é muito difícil de acontecer, né? Você sempre fazer as Uhum. mesmas coisas muito parecidas, porque ainda mais a gente que salta trampolim, ele crescia, né? O César, tipo assim, se alguém errasse, ele ia lá e fazia, tipo assim, se ele ia lá fazer salto para 8, ele ia lá e fazia para 9,5. Se alguém, tipo assim, tivesse competido com ele e errasse, né? Ele aproveitava a oportunidade, né, que aparecia. Então, para mim, competir com ele sempre foi uma competição a mais, né? Ao contrário, por Uhum. exemplo, o Luiz Oterello, que saltava comigo, né? Ele chegava e falava, né? Quando a gente competia junto, a mãe dele falava bem assim, gente, esse menino é muito bom, mas ele sempre faz uma cagada na competição, ele sempre erra alguma coisa muito feia na época do juvenil, né? Uhum. E aí foi isso. Ô, Ian, hoje, assim, tá me ouvindo, Ian? Sim. Então, assim, Então, é que para mim ficou parada a tela, eu pensei que tinha dado algum problema. A mudança, vamos esquecer a fatalidade da mudança das Olimpíadas, vamos esquecer o porquê, né? Vamos pensar que ela mudou porque teve que mudar, o Japão não podia receber este ano as Olimpíadas. Para o Ian, foi bom a mudança das Olimpíadas de 2000 para 2021 ou não significou nada? eu acho que assim foi um. Hoje em dia eu tento não pensar dessa forma, né? Porque eu acho que assim, acho que não só no esporte, mas é uma coisa que eu venho trabalhando muito com a minha psicóloga, é porque a gente não pode sofrer e passar por ansiedade por coisas que a gente não controla, né? Então assim, 2020 não foi um ano fácil assim para muita gente. Logo que teve logo que começou a epidemia, eu tenho um amigo que é ex-atleta lá de Belém e ele estava trabalhando num circo na China. Então, assim, quando a coisa começou lá, quando ele foi proibido de sair do hotel que ele estava, eu falei, cara, esse negócio vai ser muito feio. E vinha conversando com a minha família, né? Tava com muito medo, porque eu Uhum. fiquei muito tempo longe da minha família. Então, assim, quando eu tive a primeira oportunidade, eu fui para Belém, tinha alguma coisa dentro de mim que chegava e falava, bem, assim, preciso ficar com a minha família, porque isso aqui vai vir, e a gente sabe que para o estado do norte vai vir com força. Tinha uma família inteira que mora no Marajó, que são quase 12 horas de barco de Belém até lá. Então, assim, eu estava muito aflito, né? Não em relação à competição, disso, daquilo. Eu tinha um pré-olímpico, eu sabia as minhas chances para o pré-olímpico, né? Eu sabia que eu tinha chance de classificar para a Olimpíada, mas naquele momento eu estava preocupado muito mais com o pessoal. Fui para Belém, fiquei do lado da minha família, a gente acabou perdendo o tio da minha mãe, a minha avó faleceu, sabe? Foi um momento que, assim, tipo, eu tive que falar com meu pai que a mãe dele morreu, então, sabe, você tem que tirar forças de dentro. É, consegui ir para o interior, fui visitar o resto da minha família, eu só consegui chorar a perda da minha avó quando eu fui para casa dela. Então, assim, eu sei que 2020 foi um ano difícil para muita gente, né? Foi um ano difícil para mim, mas eu tento não ver essa coisa, não, foi positivo, foi negativo, aconteceu. Que eu tinha controle, o que eu não tinha controle, é, eu não tinha controle, né? Então, assim, hoje em dia tento viver o presente, é o que tem agora, isso aqui é agora que eu tenho que fazer. Por exemplo, a gente tem uma competição que é a Copa do Mundo. A Copa do Mundo estava programada para ser em fevereiro de 2021. Já foi Uhum. adiado para abril, né?
Então, se acontecer alguma coisa e o Comitê Olímpico Internacional decidir não ter Copa do Mundo, eu não posso ficar pensando em função da Copa do Mundo que pode ou não pode acontecer. Eu tenho que treinar, né? Eu tenho que fazer a minha parte. Exato. Eu tenho que treinar, treinar, treinar. E independente do que for acontecer para o futuro, eu tenho que saber administrar isso, né, na minha cabeça, no meu coração, com a minha família, com as pessoas que estão do meu lado, com as pessoas que me acompanham. Você tá certíssimo, Ian. Muito boa resposta. Cara, e um sonho? Qual que é o sonho do Ian? Hoje assim, de sonho, eu posso falar que eu realizei quase todos os meus sonhos dentro do esporte, como pessoa, de ter vivências, sabe? De vivências que a minha Uhum. família inteira não teve. É, minha mãe foi para Brasília, minha avó veio para cá para conhecer o Rio de Janeiro, ela andou de avião uma vez. Eu estava planejando muito uma viagem para ela, né? Falava assim, eu vou competir a Copa do Mundo, depois da Copa do Mundo eu vou levar minha avó em Jerusalém. Não deu certo, né? Hoje em dia, assim, eu quero viver minha vida bem, eu quero ver minha família bem e quero no futuro poder fazer parte, fazer com que o esporte cresça, né? Eu quero trabalhar com o esporte, eu quero ser técnico de saúde ornamentais, né? Eu quero poder fazer com que outras pessoas cresçam, né? Que não seja até do alto, pode não ser no alto rendimento, mas que elas encontrem um caminho dentro do esporte para ser uma coisa a mais na vida delas. Puxa, que legal, cara. Pensar, isso aí são situações que o atleta em si já pensa dessa forma e já age. Ele pensa mais, para falar a verdade, na família do que em si próprio. Cara, nós estamos, infelizmente, Ian, você sabe que o Instagram ele é mal educado, né? Ele Isso, desliga na nossa cara. Mas para isso não acontecer, eu tomo um pouco de receio e vou diminuindo o nosso tempo antes que ele faça isso conosco. Mas para acontecer isso, no final aqui eu faço 5 palavras ou uma frase onde você completa ela, pode ser? Pode ser sim, eu não sou muito bom nesse negócio de raciocínio rápido, mas a gente vai. Vamos, sem problema. A Daiane dos Santos ficou até suando, mas fica tranquilo. É tranquilo. Família, É base, né? saltos ornamentais, Oportunidades. Olimpíadas, Olimpíada. Eu acho que foi. representar. Ah, pode falar, É, pode não, não falar. foi, a Olimpíada não foi aquela questão do sonho, né? Mas foi mais pra eu saber que eu mereço estar ali entre os melhores. Boa. Representar o Brasil é? É bem gratificante. E para finalizar, subir no pódio e escutar o hino. Dá uma alegria muito grande. Sensação de dever cumprido, Aí, assim, tá? tá vendo, Ian? Não sofreu nada, passou batido. Ô Ian, queria te agradecer, cara, imensamente por essa noite, por saber um pouquinho da sua história, da sua trajetória, os obstáculos, saber a pessoa maravilhosa que você é, o guerreiro que você é. Queria te agradecer mesmo de coração para você dividir isso aí com a gente e com o público que entrou e que vai entrar aí na nossa live, cara. Não, eu que agradeço, né, de estar aqui participando, contando um pouquinho da história, né, podendo dividir uma história um pouquinho diferente, né, de um menino que veio do norte, que a família é marajoara, sabe, que é uma região tão esquecida, sabe, do país, e mostrar que a gente está aí, que a gente vive, como sendo uma pessoa LGBT, a gente resiste, sabe, apesar de tudo, e é isso, né, agradeço a oportunidade. Que isso, cara. Fica portas abertas aqui a hora que você precisar. Aí. E quando tiver competições, se quiser mandar recado, eu publico que fica. Eu vou acompanhar você lá, hein, junto lá. Pode deixar que sempre nós estamos juntos. E queria, Valeu, obrigado. e queria agradecer essa galera toda que entrou aí te elogiando, mandando abraço, coraçãozinho, mandando um monte de coisa para você. É que vão perguntando também, só que não dá pra gente ir falando muito, porque senão 1 hora é muito Sim. curta, né?
Mas queria te agradecer e agradecer essa galera. Se quiser agradecer, fica à vontade. Então é isso, o pessoal tem alguns rostos que eu conheço aqui, são amigos, pessoas que me conhecem assim já tem muito tempo, amigos de escola. E obrigado por estar aqui, gente. Que isso. Nós que agradecemos, Ian. Mais uma vez, o Respeita a Minha História foi hoje com Ian Matos, este cara, um fenômeno dos saltos ornamentais. Obrigado, Ian. Obrigadão, gente. Se cuida aí, viu? Um grande abraço. Um abração.